vez também agradecer pela vida do bispo Alberto, por permitir essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra para os meus amados irmãos e conhecer mais alguns da família de Deus, porque alguns já me conhecem, já estiveram na matriz. Mas o objetivo, irmãos, é nós falarmos com Deus essa noite e que não seja a minha boca que saia de mim e sim do Espírito Santo para vocês. E é evidente que nós queremos a cada culto receber a bênção de Deus e receber Deus na nossa casa. Quando nós chegamos nesse estágio de que Deus nos visite, nós estaremos muito mais abençoados. Amém, irmãos? Mas nós temos que nos preparar. E hoje nós vamos nos preparar para isso, para receber o Senhor dentro da nossa casa. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, vamos logo então à palavra. Está, quem trouxe Bíblia pode abrir. E 1 Tiago, capítulo 1, versículo 19. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Respondam para mim, irmãos, bem alto. Presta atenção. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu nesta noite quero receber a minha vitória e a visita do meu Deus através do seu filho na minha casa. Amém. Diz a palavra assim. Prestem bem atenção nas palavras. Cada irmão que às vezes faz a leitura de uma palavra, cada preletor, pregador, seja o título que der, faz algumas interpretações próprias. Então, se muitos irmãos lerem este versículo, pode interpretar de outras formas. Eu sempre digo para a igreja que medite sobre a palavra e busque descobrir mais essa palavra na sua casa, lendo a sua Bíblia com calma. Porque às vezes o tempo não é suficiente para fazer a dissertação necessária. Mas a gente precisa meditar nela, inclusive nos detalhes. Então, o título diz: A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Glória a Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois,
praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural. Amém, irmãos? Podem sentar. Glória a Deus. Amados, o título diz: a prática da palavra de Deus. O que vem na nossa mente? A palavra prática é uma ação, um efeito de participar. Costuma-se dizer um hábito, fazer, executar, exercitar atividades profissionais e tantas coisas. Então nós temos assim: eu vou praticar, ou seja, eu vou começar a praticar algo que eu queira fazer. O outro diz assim: eu já tenho a prática de fazer aquilo que me colocaram para fazer. Então eu digo assim: eu vou praticar. Quer dizer que eu não tenho totalmente o entendimento e eu preciso então praticar para exercitar aquela tarefa ou outro objetivo da prática total. Então se diz assim: eu te dou uma tarefa, pronto, eu já tenho prática disso, então eu vou fazer. A pergunta é: como é que está a nossa prática com a palavra de Deus? Aí é um ponto muito de interrogação e com muitas perguntas. Nós já estamos totalmente com a prática decidida, sabemos perfeitamente praticar a palavra de Deus, ou ainda precisamos exercitar, ou precisamos praticar mais? Então faz perguntas e pontos de interrogação. Às vezes assim: eu já conheço a Bíblia, eu decorei toda a Bíblia, eu já sei todos os versículos de cor e salteado, então eu já tenho a prática de abrir a Bíblia na página e no versículo que for me citado. Ele exercitou uma prática, então eu tenho a prática. Mas a pergunta é: nessa prática te dá condições de tu ter feito a prática de desenvolver a palavra de Deus, ou só pela leitura da Bíblia é o suficiente? Aí vem perguntas. Nós precisamos exercitar para poder nos aprimorar, para desenvolver a prática total da palavra de Deus. Quando nós chegarmos a esse ponto de ter essa consciência que eu já tenho a prática de vida para a palavra de Deus, então eu começo já a ter um entendimento como cristão. Porque tem muitas perguntas, pessoas fazem, às vezes desenvolvem estudos e vários outros temas, mas não conhece a prática de como ele faz para desenvolver a palavra de Deus em si mesmo. Então é muito comum a gente falar que eu oro, que eu pratico isso, pratico aquilo, que eu vou na igreja, que eu faço tantos trabalhos, mas a palavra de Deus, ela está bem desenvolvida em nós, no nosso coração, no nosso interior, para que nós estejamos prontos, preparados para colocar esta palavra em benefício de outros.
Ou nós temos que ainda praticar mais para poder ter a sabedoria suficiente para levar a palavra de Deus àqueles que precisam? Aleluia. Então nós vamos falando, sabeis, meus amados, irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, deve ouvir, ficar atento, sempre ouvir, muito mais ouvir, ficar, como diz no mundo profano, ligado às coisas que acontecem, e muito tardio para falar. Antes eu ouço, eu analiso, eu observo, eu faço a dissertação do que eu ouvi, para depois então eu poder falar. E isso traduz, glória a Deus, na palavra de Deus. Aleluia! Se eu não tenho a prática devida de falar a palavra de Deus, não devo falar então. Eu devo continuar ouvindo mais, para depois então eu esteja pronto para falar. E muito, mas muito mais tardio para me irar sobre algo que eu ouvi. Porque às vezes nós ouvimos de uma forma que eu quero ouvir e não como foi ouvido. E aí às vezes nós podemos nos irar por um detalhe. E a ira, irmãos, ela produz no homem nada que seja de bom para com Deus. Ou seja, não produz nada para com Deus. Porque a ira é uma doença interior, é uma doença mental. A gente se irar por qualquer coisa, por uma palavra que recebeu errada, por um empurrão que eu recebi de alguém, porque eu estou dirigindo um automóvel e um cara buzinou e me barrou e tal, e eu já fico irado, mas eu não observei se aquele que me barrou, que aquele que me empurrou, ele estava numa situação que tinha que fazer aquilo. E aí eu já tomei a decisão de me irar. E nós, irmãos, essa palavra é proibida no nosso coração. Nós não podemos nos irar, porque a ira não produz nada de justiça com Deus. Muito pelo contrário, irmãos. Muito pelo contrário. Então nós temos que estar com a pureza no nosso coração. Portanto, irmãos, despojando vós de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Então, irmão, despojar quer dizer, irmãos, despir, lançar, abandonar uma coisa que não é boa, que não está no meu interior. E a mansidão pode ser modo de agir pacífico, bondoso e delicado. A gente se recebe as coisas, mas a gente tem que ter no coração a bondade para a gente poder trabalhar aquele assunto que chegou a nós. Porque se nós receber algo dentro da ira, eu não vou resolver, eu vou procurar aumentar a doença da pessoa. Agora, se a pessoa chega com essa mansidão, e aí eu estou com toda a bondade, com toda a delicadeza, receber essa pessoa, falar com essa pessoa vai ouvir, vai ficar manso, vai ficar de uma forma mais tranquila, e o que vai acontecer? Vai sair dali feliz. Glória a Deus. Agora, se eu receber já dentro da minha ira, eu não vou produzir nada na pessoa. E consequentemente, Deus não está nesse negócio. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então eu tenho que me despojar, irmãos, de toda a minha impureza. E todo aquele acúmulo de maldade que possa ser produzido em mim. Mas como o pastor falar em maldade, eu não sou maldoso. Amados, às vezes a gente usa a maldade até no pensamento.
até numa ação. Quem aqui às vezes está dirigindo, por exemplo, e está vendo a pessoa se apertando lá e não dá uma brecada no carro para a pessoa entrar? Porque eu sou dono da estrada, eu quero ser. O motorista, quando entra no carro, com exceções, parece que ele se torna gigante do mundo. E aí ele não está tendo a bondade. E como é que ele vai querer receber bondade se ele não faz a bondade? Maravilha. E aí como é que eu quero praticar a palavra de Deus se eu não pratico em mim mesmo? Então a prática de Deus, amados, é começando a formular todos esses detalhes nas nossas vidas. Quando eu tomar consciência que eu não sou maldoso, que eu não acumulo maldade em mim, que eu tenho mansidão, que a minha palavra em vós é implantada, eu estarei então praticando a verdadeira palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra em vós. Glória a Deus. Ela é poderosa para salvar a vossa. Portanto, amados irmãos, temos que nos tornar mais praticantes da palavra e não somente ouvinte. E aqui não é acusação, é a palavra. Como por exemplo, irmãos, quem adentra a porta do templo, que vem com uma situação de doença, vem com uma situação de um trabalho, vem com uma situação de um processo, vem com uma situação familiar, e vem à busca dentro da casa do Senhor. Sai da sua casa com aquele pensamento: eu vou à igreja para ouvir uma palavra, ou para orar, para glorificar ao Deus nosso Todo-Poderoso, ou então para me pedir a oração ao pastor, para eu ser saciado do meu problema. Mas se eu chegar no culto, sentar na cadeira e ser um simples ouvinte da palavra, ouvinte do louvor, ouvinte da oração, ouvinte do clamor, glória a Deus, eu vou estar só praticando e estarei me enganando a mim mesmo, porque eu não vou receber aquilo que eu tanto clamei quando entrei na porta. Aleluia. Agora, se eu adentrar, prestar atenção à palavra, prestar atenção nos detalhes da palavra, prestar atenção ao louvor, prestar atenção à oração, dar atenção, ser ouvinte verdadeiramente, Deus começará a trabalhar no meu, no seu, em todos os nossos. E aí, eu não estarei me enganando, porque a palavra é bem clara, muito clara. Diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto natural. É chegar de manhã, se preparar, bonitinho no espelho, e olhou a fisionomia. Eu estou ali, o amanso natural. E aí o que acontece? O que diz a palavra, irmãos? Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Como é que é a minha aparência? Eu vou lembrar, eu saí trabalhar e olhei no espelho de manhã, me senti feliz, fiz tudo que tinha que fazer, a higiene, pentei o cabelo, bonitinho, olhei, qual é a minha aparência? Mas eu saí e daqui a pouco eu não lembrei mais
Como é que estava a minha aparência naquele espelho? Oh, aleluia! Deus poderoso. Então aí que nós temos que pensar sempre. É nos olhar. É sempre ter o nosso sentimento de nós mesmos. E aí nós começamos a nos cuidar e nos amar a nós mesmos. E aí nós estaremos então praticando os atos verdadeiros para a prática final de entendimento da palavra de Deus. Aleluia! Vamos para o nome do Senhor. Mas aquele que se considera atentamente na lei perfeita, ou seja, a lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, permanência num estado ou numa atividade mesmo, em caso de oposição ou fracasso. Então ele tem que ser perseverante, não sendo um ouvinte simplesmente negligente. Glória a Deus. Mas operoso, praticante, e esse será bem aventurado para tudo que ele precisar. Se os irmãos começarem a observar desde o início do espelho aqui, começar a trabalhar a palavra, eu falo da palavra praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar, porque eu sou perseverante. Ou seja, eu estou cada vez mais, fazendo a minha permanência no meu estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ao fracasso. O que acontece? Vamos falar outra linguagem, é insistir, ser insistente, ser a pessoa que tem que ter persistência e lutar por aquilo que quer conseguir. Agora, se não é uma pessoa que tenha perseverança, já logo em seguida se tornará um grande derrotado. Porque a primeira vista é colocar dificuldade no nosso caminho. Mesmo ele tendo o entendimento da palavra, que Deus está ao meu lado para me amparar, para me dar a condição de eu conseguir aquilo que eu pedi e o meu propósito com Deus. Mas mesmo assim, eu tenho um fracasso, porque eu não tenho uma persistência de esperar a hora, o tempo de Deus para conseguir aquilo que eu pedi a Ele. Por isso, irmãos, nós não devemos murmurar quando não conseguimos. Devemos colocar os nossos propósitos na presença de Deus, perseverar, lutar, buscar. Como é que nós fazemos isso? Qual é o melhor caminho para nós fazermos isso, irmãos? É orar, ter fé, se posicionar perante Deus, falar com Deus. E aí, eu duvido que as suas vitórias não chegarão. Amados, o que mais entristece é nós, às vezes, nos sentir um pouco covarde. Uma palavra forte, né? Mas às vezes nós nos acovardamos com coisas que acontecem na nossa vida. A primeira coisa, às vezes, é desistir. Mas como é que eu vou praticar o entendimento para que Deus adentre o meu lar, que faça a obra dentro do meu lar, da minha vida, do meu trabalho, do meu ministério, se eu, no primeiro momento, desisto das minhas propósitos de Deus? Então não adianta eu fazer propósito só por fazer. Não adianta eu achar que Deus vai fazer tudo sem eu não me mexer.
Não adianta o pastor ficar sentado na porta ali, esperando que a igreja vai encher de gente. Deus vai mandar gente para nós. Não vai mandar. Tu tem que trabalhar para Deus. Para Deus mandar, ter as condições. Assim é o nosso trabalho, irmãos. É em todo lugar, na nossa casa, no nosso trabalho. Às vezes os desafios que Deus coloca na nossa presença. Nós vivemos todo dia sendo desafiados pela sociedade, por todos os sentidos. Mas o único que não desafia nós, pode ser Deus ou não? Deus coloca os desafios sim em nós. Deus nos coloca em situações às vezes para ver se realmente nós estamos dentro da palavra, se nós estamos dentro do cumprimento da lei de Deus, se nós estamos fazendo os propósitos de Deus. Ele nos coloca assim, irmãos. Não pensa que Deus é bonzinho, só bonzinho, não. Ele coloca o dedo na nossa cabeça. Por isso, nós temos que ter temor e tremor a Deus. Porque Ele é nosso Pai, Ele é o soberano. E aí, quando nós sentimos assim, que achamos difícil de fazer as coisas, a derrota vem, o inimigo vem, começa a agir, e aí o nosso fracasso é um passinho. Muitas vezes, irmãos, a gente chega a acontecer de estar num poço, lá dentro, olhando para cima, vendo o sol ou a lua quando tem, ou alguma coisa, e quando ele vê que não tem saída, aí ele lembra de Deus, porque ele tenta sair. Mas Deus sempre está com a destra assim, né, irmãos? É sempre assim. Sempre assim. Agora, se tu não levantar a mão, se tu não procurar a mão para alguém te pegar, não vai acontecer, tu não vai sair, vai ficar lá dentro, Então nós temos que oportunizar, fazer a nossa parte. E assim é que Deus quer que nós sejamos e façamos a nossa parte para que Ele então dê o resultado e o retorno que nós estamos esperando. Porque se nós sairmos, evangelizar, visitar trabalhos em todos os sentidos, Deus está vendo o trabalho, então o resultado é a igreja cheia. Aleluia! Deus! Porque nós não tivemos preguiça, nós não tivemos assim o acomodismo de não sair fazer o trabalho. A mesma coisa é as nossas decisões pessoais em casa. Eu não vou lá hoje que eu estou com preguiça, eu posso ir amanhã que eu resolvo. Amanhã é amanhã, hoje é hoje, ontem foi ontem. E aí não adianta se queixar depois. Deus, tu não me deixou, eu não podia fazer. Não, já é tarde. Então tome decisão. E a prática da palavra de Deus é isso. Ele espera que nós tomemos decisões. E decisões é nos praticando a palavra, orando, fazendo jejum, fazendo todas as atividades da igreja, praticando cada dia que passa a palavra de Deus. Glória ao Senhor. E aí